Olá, bem-vindo à terceira aula da Semana da Família Azul. Chegamos na nossa terceira aula com mais um conteúdo exclusivo e de grande interesse para as famílias com crianças com autismo aqui do nosso país. Lá na primeira aula eu falei um pouquinho da minha história, falei sobre o diagnóstico. Já na segunda nós conversamos sobre os estilos parentais e sobre as questões que envolvem o luto. E está sendo muito bacana participar de tudo isso. Centenas de mensagens, olhem os comentários que estão deixando, muitos e-mails, muitas pessoas agradecendo, me elogiando e agradecendo por esse conteúdo que está ajudando lá no dia a dia de vocês. Então fico muito feliz, muito obrigado por essa participação e espero que o dia de hoje também seja tão bom como tem sido o feedback dos dias anteriores. Se eu ainda não te respondi, te peço desculpas, mas está chegando muitos e-mails. Em alguns momentos eu tenho que dar uma pausa, não estou conseguindo responder todos tão rapidamente assim quanto eu esperava, mas pode ficar tranquilo que assim que terminar a aula aqui eu já vou responder o restante, todo mundo será respondido, tá bom? Hoje nós vamos falar sobre o estresse, também uma outra questão que envolve a família e também é um tema que vai estar presente no Simpósio Nacional de Autismo, que é um evento, o maior evento online sobre autismo do país, e esse ano está trazendo a temática Compreender e Agir em Família, e eu falei para vocês que ia falar mais um pouquinho sobre o evento. Está chegando o evento em março. Na última aula eu vou deixar uma grande novidade para vocês, uma grande surpresa, tá? Para você que está participando da Semana da Família Azul e também quer participar da terceira edição do maior evento online sobre autismo do país, que é o Simpósio Nacional de Autismo, que é promovido pela Academia do Autismo e este ano estará com o tema da família. Na próxima aula, então, uma grande novidade para vocês, fique ligado, tá bom? Gente, hoje nós vamos falar sobre estresse. Tem uma pesquisa que foi feita há algum tempo atrás, na área do autismo, que comparou o nível de estresse entre soldados em combate, pais de crianças neurotípicas, pais de crianças com síndrome de Down e pais de crianças com autismo. Quem vocês acham que apresentou o maior nível de estresse? Isso com níveis mesmo de biofeedback, pegando informações do organismo para conseguir saber que nível a pessoa está apresentando. As famílias com autismo. Nós vencemos aí essa comparação. Por que, gente, que o nível das pessoas que têm filhos com autismo, o nível de estresse foi tão elevado, comparado até a soldados que estão ali colocando a vida em risco? Por quê? Há alguns fatores, né? Um deles é a busca pelo diagnóstico, essa dificuldade de encontrar o diagnóstico. Outro deles é esse excesso de informações que a gente tem sem saber direito o que é o correto, né? O que é o correto para a gente fazer. Cada um diz uma coisa, cada um puxa para um lado. A dificuldade de encontrar profissionais capacitados também. Então a pesquisa apontou algumas questões que eu vou falar mais na frente. E por isso que eu acho importante estar falando sobre estresse para vocês. Porque o estresse faz parte da vida da família azul. E nós precisamos saber lidar com ele, porque senão ele pode tomar proporções que atrapalhem a nossa vida, a qualidade de vida, da nossa família, a saúde da nossa família e o bem-estar e o desenvolvimento do nosso filho, da nossa filha. Então é muito importante conhecer esse fenômeno e saber lidar com ele, tá bom? O que é o estresse, gente? Estresse nada mais é do que uma série de reações fisiológicas e psicológicas que o nosso corpo emite, o nosso organismo, a nossa mente emite, a partir de uma série de reações adversas, uma série de reações que está causando um desconforto na gente. Então é um fenômeno natural, né, do ser humano e acontece a todo momento. Então se eu estou parado no trânsito e alguém vem buzina atrás de mim, eu já ligo um alerta, eu já fico mais motivado, o coração bate mais forte, pressão arterial, o organismo libera neurotransmissores que nos preparam ali para reagir diante de alguma situação que quebrou o nosso equilíbrio. Isso é o estresse, tá bom? Então o estresse é natural, ele vai acontecer. A grande questão do estresse é a continuidade. O nosso organismo não foi feito para viver estressado. A gente se estressa, resolve alguma situação e volta para um equilíbrio. E assim a gente vai vivendo. Quando a gente fica muito tempo vivenciando o estresse, aí os sintomas aparecem, tá? Quais são então os estressores
que fizeram com que as famílias com crianças com autismo tivessem níveis de estresse mais altos que soldados que estão com a vida em risco. Quais foram esses estressores? A busca por um diagnóstico, né, essa dificuldade que a gente tem de encontrar profissionais e de fechar um diagnóstico, de compreender o que o nosso filho tem, aprender sobre essa nova realidade, ter que ir para a internet, ter que comprar livros, ter que se expor diante de novas informações e saber filtrar essas informações gera muito estresse. Buscar esses serviços, que profissionais contratar, mediar para poder escolher que profissional vai ser, pesquisar sobre profissionais, mudar de profissionais, mudar de escolas, isso gera bastante estresse para a família. O ônus financeiro, né? Uma nova realidade, com novas terapias, com nova escola, com às vezes medicamentos, então tudo isso gera um ônus financeiro para as famílias. A estigmatização social, os olhares sociais, as brincadeiras de mau gosto, os preconceitos, tudo isso gera muito estresse para as famílias e elas vivenciam isso no dia a dia, não é verdade? No dia a dia, todos os dias é um olhar, é um comentário e a gente tem que aprender a lidar com isso, mas gera muito estresse. As alterações no papel da família, quem vai parar de trabalhar para poder se dedicar mais ao filho, quem vai mudar de emprego, quem vai diminuir a jornada de trabalho, se a família vai ter que se mudar para uma outra cidade para poder vivenciar e lidar melhor com os profissionais, estar mais perto do tratamento. Então toda essa mudança na dinâmica familiar também gera muito estresse. As demandas por defensorias, que muitas vezes são necessárias, geram um estresse enorme. E alguns desafios específicos de cada família. Se a criança traz alguma outra questão, além do autismo, como um distúrbio de sono, como uma hiperatividade, como uma epilepsia, como alguma alergia alimentar. Então, algumas outras questões que podem estar presentes que vão trazer estresses específicos. Então, todo esse conjunto de características vão fazer com que nós, familiares de pessoas com autismo, vivam em constante estresse, tá bom? Só que o estresse ele possui algumas fases, né? Como eu falei para vocês inicialmente, a gente fica em uma posição de alerta para tentar resolver aquela situação. Então essa é a fase natural do estresse. Depois disso a gente vai vivendo com aquilo no dia a dia, vai tentando dar conta daquilo e parece que a gente se acostuma com essa nova vida. Nós nos acostumamos a acordar 4 da manhã, dormir meia-noite, passar o dia bebendo café para dar conta de todos os afazeres, uma rotina de correria entre uma terapia e outra. Parece que a gente se acostuma com essa rotina meio maluca, assim. Essa é a fase da resistência, a gente tenta dar conta disso. Só que nós não vamos nos acostumar porque o nosso organismo não foi feito para viver a 150 por hora. Um carro andando a 150 por hora, em algum momento ele vai dar algum problema. É a mesma coisa, a gente não foi feito para viver sob constante estresse. E aí essa fase de resistência, ela vai chegando numa fase de exaustão. Nessa fase quase exaustão, alguns sinais e sintomas começam a aparecer. Físicos, que pode ser manchas na pele, algum problema cardíaco, alguma questão de uma doença autoimune, inclusive, ou dor de cabeça, enxaqueca, ou psicológicos, como choro sem motivos, raiva excessiva, cansaço sem motivo. Então, começam a aparecer alguns sinais de que nossa máquina não está aguentando viver dessa forma. E aí depois, gente, chega a fase de exaustão, né, que é uma fase quando o estresse ficou durante muito tempo. E infelizmente, né, quando chega nessa fase, as duas saídas que geralmente acontecem, nenhuma das duas é bacana, é legal. Geralmente, e aí vai depender da personalidade de cada um, mas geralmente a pessoa chuta o balde, né? A pessoa abandona a família, abandona emprego, se muda, larga o filho, enfim. A pessoa diz assim, eu não aguento mais essa vida, e aí ela abandona. Ou a pessoa tem uma personalidade mais introspectiva, não fala nada, mas vai guardando, e aí ela deprime, entra em depressão. Nenhuma das duas saídas é bacana. Então o final dessa estrada não é saudável, não é salutar. Como fazemos então, gente? Não podemos chegar nesse final.
A gente tem que cuidar constantemente para prevenir o estresse, para reduzir esse nível de estresse, para aí sim conseguir focar com mais saúde novamente na vida do nosso filho, tá? Existem alguns fatores de proteção, né? Fatores de proteção funcionam da seguinte forma: aquelas pessoas e famílias que têm mais fatores de proteção têm menos chances de desenvolver altos níveis de estresse. Quais são eles? O primeiro é a competência parental. Lá na aula sobre os estilos parentais, eu falei um pouquinho sobre a importância de ser pai participativo. Aqui isso é importante também. Pais participativos tendem a ter menos níveis de estresse, porque eles confiam que estão sendo bons pais, eles não se culpam, eles têm essas habilidades, tá? Um outro fator de proteção é o ajuste emocional. Aquelas pessoas que já tinham e já conseguem ter um equilíbrio emocional, elas tendem a desenvolver menos estresse, elas sabem lidar melhor com essas questões. Uma outra questão é a resolução de problemas. Nossa vida na área do autismo é resolver um problema de cada vez, toda hora. Então aquelas pessoas que já têm mais facilidade para conseguir ponderar entre uma saída e outra, tomar as melhores decisões, sem culpa e sem procrastinação, essas pessoas tendem a reduzir o nível de estresse, tá? O otimismo é uma outra característica que reduz o nível de estresse. Pessoas pessimistas tendem a sofrer muito por coisas que ainda nem aconteceram, que podem nem acontecer, ou muitas vezes que tem uma pequena probabilidade somente de acontecer. E aí elas sofrem em demasia, né? Já o otimista, ele sofre somente com aquilo que realmente acontece na vida dele. Então, há uma grande diferença aí. Eu motivo sempre vocês a serem otimistas e a sempre focarem de uma maneira realista no que está acontecendo e não exagerando e levando para o lado pessimista, porque isso vai gerar um estresse desnecessário, tá? Uma outra questão é o apoio familiar, gente. Aquelas famílias que conseguem ser famílias estendidas, que tem o apoio da avó, do avô, da sogra, do sogro, da sobrinha, do primo, da tia, ou seja, os pais conseguem dividir um pouco as tarefas, tem essa ajuda, os pais conseguem cuidar da relação conjugal, inclusive, para reduzir esse alto índice de divórcio, para cuidar da relação, os pais conseguem ter um tempo para os outros filhos também, conseguem ter um tempo para outros afazeres e para a vida profissional também, porque podem contar com outras pessoas do convívio familiar. Isso também reduz muito o nível de estresse do que aquele casal, ou principalmente aquela mãe, aquele pai, que tem que dar conta de tudo sozinho, tá? E a gestão, né? A organização é um outro fator de proteção que ajuda muito as famílias também, aquelas famílias que conseguem se organizar e tomar as decisões, tá? Então esses são os fatores aí de proteção que visam ajudar as famílias, e aí eu motivo vocês à reflexão novamente, para que vocês possam ver aí quais desses fatores vocês têm e quais aqueles que vocês podem aprender a desenvolver, seja com profissionais especialistas, seja com leitura, seja com dicas que a internet pode dar para vocês, eu mesmo posso dar para vocês se vocês deixarem nos comentários aqui embaixo, tá bom? Quanto mais fatores de proteção, menos é o nível de estresse, tá? Gente, vou usar aqui uma dinâmica para mostrar para vocês o que é o estresse e como que nós podemos lidar com ele. Acho que vai ajudar bastante vocês. Geralmente eu faço essa dinâmica com um copo ou com um copo d'água, alguma coisa nesse sentido. Hoje eu vou usar essa agenda aqui, essa minha agenda aqui de 2018. Quanto vocês acham que pesa essa agenda? Respondam aí para vocês mesmos. Quanto vocês acham que pesa? Uns vão dizer 100 gramas, outros vão dizer 150, outros 300, né? Cada um vai dizer um peso aí. O peso absoluto dessa agenda não importa muito se eu estiver segurando ela. Se eu estiver segurando essa agenda nessa posição, o que vai importar para mim é o tempo que eu estou segurando. Quanto mais tempo eu ficar segurando, maior vai ser a aversão ao meu organismo. Se eu ficar segurando 15 minutos, meia hora, nada vai acontecer. Eu posso soltar ela tranquilamente e nada aconteceu. Agora, se eu ficar segurando durante um dia, eu vou começar a sentir uma grande dormência no braço. E se eu ficar segurando durante dias, eu posso até perder o movimento dos braços, porque eu não vou ter a circulação sanguínea. Percebam como não é o peso que influencia,
é o tempo que eu fiquei segurando esse peso. O estresse é exatamente isso, é o quanto tempo eu estou segurando. Tem famílias que têm mais estresse, tem famílias que têm outro nível de estresse. O peso, o tamanho desse estresse não importa. O que importa é que a gente em algum momento precisa pegar esse peso, soltar ele e esticar, alongar, descansar o braço, para que a gente possa voltar a pegar com mais qualidade, sem efeitos aversivos para nós. Porque se eu chegar no momento que eu perca meu braço, eu fiquei totalmente impossibilitado de fazer uma série de movimentos. O estresse é a mesma coisa. Se a gente deixar chegar lá nos últimos níveis, sem largar um pouquinho esse peso para descansar e para cuidar de nós mesmos, em algum momento eu vou estar afetando a pessoa que a gente mais quer ajudar, que é o nosso filho, a nossa filha. Eu vou estar tão estressado que eu não vou ter a paciência, o bom humor, a perseverança necessários para o desenvolvimento dele. Tá? Então, essa é a mensagem que eu deixo para vocês. Peguem esse estresse em algum momento, deixem ele de lado. Deixem o autismo de lado em algum momento. E cuidem de vocês, para que vocês possam estar bem, para voltar a olhar para o autismo com mais qualidade. Tá? E o que seria isso? Deixar esse estresse de lado. O que seria isso? Vou dar algumas dicas para vocês. Atividade física, cuidar de vocês, ter alguma atividade física constante. Além dos benefícios da atividade física, existem também os benefícios psicológicos, tá? O sono adequado, cuidar de ter um sono, isso é importante, porque se o seu filho não dorme bem, é importante focar nisso primeiro, procurar um médico especialista, para que ele possa dormir bem, porque aí você vai dormir bem também, isso é muito importante. Uma alimentação balanceada também pode prevenir altos níveis de estresse. Autocuidado, cuidar da autoimagem, ir numa academia, ir no salão de beleza, cuidar de você realmente, da sua autoestima. Lazer, tirar um dia para ter um lazer só com você, tirar um dia para ter o lazer com seu marido, com a sua esposa, tirar um dia para ter um lazer com seu filho, mas sem focar em terapia, para que ele seja realmente criança naquele momento, sem cobrar nada. Autoconhecimento, muito importante, a terapia está aí para isso, para produzir esse autoconhecimento. E algumas técnicas também de relaxamento mesmo, como yoga, a própria meditação, a música pode acalmar, uma caminhada, tudo que faça você relaxar, largar esse peso, descansar, reduzir esse nível de estresse e poder voltar a focar no autismo com mais qualidade. Esse é o caminho que eu deixo para vocês. Se você tiver qualquer dúvida em relação a estresse, mande a sua pergunta aqui embaixo que eu terei o maior prazer em responder. Como eu já disse, eu vou responder todo mundo. Estou muito motivado de estar aqui participando dessa semana. Bom, e na área do autismo, gente, existem algumas questões que são momentos de intensos estresse. Eu vou citar algumas para vocês e vou dizer como que eu faço no meu dia a dia e como que eu estimulo os pais que eu atendo aqui no consultório a fazerem também, tá? Uma das questões é a hora de sair de casa. É um momento que pode gerar grande estresse sair com uma criança com autismo, porque você tem que planejar tudo, aí às vezes você não tem um tempo para saber explicar para a criança onde que você está indo, às vezes no momento de sair a criança não quer ir, ou é muita informação, é muita coisa nova, então é um momento que geralmente gera ali um estresse, até nas famílias neurotípicas também, né? Como que eu faço? Organização, planejamento. Vocês vão precisar, gente, na área do autismo é muito importante isso, fazer tudo com muito planejamento, com muita calma, de uma forma organizada, tentar evitar ao máximo aquela correria do dia a dia, tá? Então, se você vai, por exemplo, no médico com seu filho, você está saindo para ir no médico, ele precisa saber onde ele está indo. Isso vai reduzir muito esse estresse, porque imagine você que você está levando ele para o médico e ele está imaginando que ele vai para o parquinho. Olha o estresse quando chegar no consultório. E aí quando chegar no consultório ele não vai querer entrar e vai gerar muito estresse. Mas isso pode ser de uma certa forma amenizado. Se a gente já tiver na rotina dele, a figura ali do médico, mostrar para ele onde ele está indo, se ele for não verbal, se ele precisar da ajuda da comunicação por figuras, ou explicar verbalmente, né, se for no caso de um autista mais leve, mas passar a informação de uma forma que ele entenda onde ele está indo. Né? Já deixar um kitzinho
pronto para eventuais questões que possam acontecer, como alimentação, sono. Então ter ali coisas que ele goste para você levar já na bolsa preparado, fazer tudo com calma. Isso vai reduzir muito o nível de estresse para esse ponto. Uma outra questão que gera bastante estresse são as crises. Em algum momento pode ser que a criança com autismo, especialmente as crianças, elas entrem num desequilíbrio e gere ali um desconforto muito grande, e geralmente elas reagem a isso com um pico emocional, às vezes gritando, chorando, algumas até se autoagridem ou agridem alguém. Então esse comportamento é uma linguagem, ela está querendo dizer alguma coisa, né? Nesse momento tem duas coisas aí que geram estresse: o próprio comportamento da criança, que muitas vezes a gente não sabe como lidar, né? Então como que você vai lidar com isso? Nesses momentos, o ideal é sempre tentar prevenir. Você só vai conseguir prevenir quando você conhecer bem o que causa isso no seu filho, qual é o contexto, onde ele está, quais foram os antecedentes, né? Qual é o contexto, por que está acontecendo aquilo, para que você previna para que não aconteça de novo. Uma outra coisa importante nos primeiros sinais que está acontecendo, você já direcionar a atenção dele para alguma outra coisa, para prevenir que chegue no estopim. Então com isso você consegue de uma certa forma prevenir. Quando não dá para prevenir, realmente aconteceu ali uma desregulação emocional, é importante você tentar tirar a criança daquele ambiente e acalmar ela. Então tirar ela e tentar desviar o foco, acalmando. Tem criança que reage muito bem ao abraço, tem criança que reage muito bem a algum brinquedo, alguma coisa que ela gosta. Tenha sempre algo em mente para usar nesses momentos, tá? E aí você vai conseguir fazer com que essa crise tenha o tempo mínimo, tá? Uma outra questão que gera estresse nesses momentos são os olhares dos outros, os olhares, os comentários, as sugestões, às vezes até de quem está tentando ajudar, mas naquele momento realmente não ajuda. Gente, existe um conceito muito importante na psicologia que se chama imunidade social. O que é imunidade social? É você estar imune à opinião dos outros, ou seja, é você não que você não vá ouvir os outros, não receber opiniões e comentários de outras pessoas, mas o que vai determinar a sua escolha, o que você vai fazer, não é o que os outros estão dizendo. Se você não está fazendo nada de errado, se você tem consciência que você está buscando as terapias, fazendo o máximo que você pode para o seu filho, para o desenvolvimento do seu filho, lendo, estudando, participando da vida dele, e naquele momento você está fazendo o que você pode fazer, não é a opinião de qualquer outra pessoa que deve desregular a sua emoção, tá? Então isso é imunidade social, nós precisamos desenvolver isso, né? Nós precisamos dar menos atenção para isso, porque isso vai gerar muito estresse na nossa vida, e tudo que a gente não quer é mais estresse para aumentar esse nível, tá? Então isso são algumas questões que acontecem naturalmente. Muitas pessoas pedem informações em relação a isso, até chegaram alguns e-mails sobre esses temas. Eu estou trazendo para vocês maneiras práticas para lidar com esse estresse e reduzi-lo para que a gente possa viver da melhor forma possível, tá bom? E na próxima aula eu trago então para vocês as respostas para as principais dúvidas que vocês estão me enviando. Então vai ser uma aula de muita resposta para as demandas que vocês mesmos estão trazendo, e também dicas práticas para o desenvolvimento das pessoas com autismo. Além disso, eu vou trazer uma grande novidade em relação ao Simpósio Nacional de Autismo online, que já está chegando, é o maior evento online sobre autismo do país. Então aguardem a próxima aula, que vem grandes novidades por aí. Até lá, um grande abraço.